uma EBD. E nós estamos indo hoje, lição de número 13. E nós estamos aqui na nossa querida sala dos juvenis, adolescente, faixa etária entre 15 e 17 anos. E o tema da lição de hoje é sobre justificação. O tema é justificação. Esse é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 13. Penúltima lição de 2021. E eu espero que a sua semana tenha sido uma semana abençoada na presença do Senhor, uma semana na presença de Deus, na qual você pôde testificar a respeito da regeneração que você vive e que você está vivendo. Mas nada adianta esta regeneração se você não for justificado. E é sobre isso que nós iremos estudar, refletir hoje. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso você ainda não seja inscrito, dar like nesse vídeo e também compartilhar para que outras pessoas venham ter acesso a esse conteúdo e venham refletir também a respeito da obra tão maravilhosa e tão salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, o nosso textuário está lá em Romanos capítulo de número 5 e versículo 1, que diz assim: sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos aqui um texto poderosíssimo. Sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e 1. Já temos um texto aqui que já nos dá uma pista muito clara do que nós iremos estudar hoje. Romanos capítulo 5 do versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler a partir do 2 nós vamos pular para o versículo 12 até o 16. Então vamos lá. Romanos 5, 1 e 2 fala assim: sendo pois justificados pela fé, que nós lemos agora, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 12 fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Continuando: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, no caso de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de só um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, se pela transgressão de um todos pecaram, pela bondade e graça de um todos serão justificados. Aqueles que reconhecerem a sua morte, obviamente, de Jesus, né? E o aceitarem como Cristo. 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Uma única ofensa desgraçou a humanidade, e as muitas ofensas fez com que a graça de Deus se espalhasse por todos, pois onde há pecado e há arrependimento, a graça de Deus está ali salvando as pessoas. Então, Deus, ele é magnífico. Deus, porém, ele quis declarar para ele mesmo, diante da sua própria vontade, para satisfazer o seu imenso amor, ele resolveu justificar o pecador. Iniciativa própria de Deus. Não foi com o interesse de barganhar algo de alguém, pois ele é autossuficiente, ele é o maior, ele é soberano. E ele, por ele mesmo, por ser justíssimo, mas por ter imensa misericórdia, ele resolveu perdoar o pecador arrependido. A jornada da fé estará aberta para ele,
seguir os passos de Jesus, imitando-o em todas as esferas da vida. Ou seja, a jornada da fé fica aberta para o pecador. Para agora o pecador poder seguir Jesus e imitar Jesus em todas as áreas da sua vida. Porque até antes de Jesus morrer, o pecador ele não poderia seguir Jesus, porque apesar de não, além de não ter conhecido Jesus, por ele ainda não ter vivido na terra, ele ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados. Então era inútil qualquer tentativa do homem de tentar se achegar a Deus de maneira verdadeira. Porque na verdade, o homem só consegue se achegar a Deus hoje através de Jesus. A justificação do homem é através de Jesus. Então, vamos entrar na nossa lição e vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Vamos voltar um pouco no passado. Você já ouviu falar na Reforma Protestante? Vamos aqui dar um pano de fundo de maneira extremamente resumida, sintetizada, para que você tenha aí uma ideia, pelo menos, desta questão de justificação, quanto que ela é importante. E por causa disso, inclusive, nós, Igreja Evangélica, Igreja Protestante, hoje estamos aqui e somos e crescemos tanto, graças a Deus. Então vamos lá. A Igreja Católica, ela exerceu muito grande influência entre o século XV e o século XVI, isso após Cristo, claro. E nesse período a Igreja Católica viveu um período muito tenebroso de sua cúpula, de suas ações religiosas e de tudo mais que eles viviam fazendo naquela época. Porque foi nesse período em que a igreja começou, isso eu falo Igreja Católica, ela começou a vender indulgências. E o que eram essas indulgências? As indulgências nada mais eram do que, digamos que, bênçãos que era vendida para os fiéis. Eles pegavam eles assinavam no caso, papéis em branco eram assinados pelo Papa Leão X. Com isso, ele assinava e dizia e vendia, cobrava uma quantia, porque a pessoa, quando recebia aquele papel, aquela indulgência, ele falava assim: olha, você está agora garantido no céu. Você comprou um pedaço do céu e aqui está o comprovante. Então, ele assinava garantindo um pedaço do céu para a pessoa. Então, a pessoa iria para o céu. Ou então, se era uma pessoa que se sentia que era uma pecadora muito grande, eles recorriam a um dogma, inclusive é um dogma católico em que não é bíblico isso. Eles falavam que, por exemplo, a pessoa que comprava a indulgência, ela poderia comprar, por exemplo, a sua liberdade mais rápida do purgatório. Porque a Igreja Católica ela tem um pensamento de que as pessoas que cometem pecados aqui na Terra, e todos cometem, elas antes de ir para o céu, elas vão para um local chamado purgatório, e lá elas vão ser purificadas todos os pecados delas, para que elas possam ir para o céu. É uma outra chance que elas têm, o pecador, de ir para o céu. Só que isso não existe, porque sendo assim qualquer pessoa poderia viver dissolutamente, fazendo absolutamente tudo o que quisesse, que mesmo assim ia para o céu, afinal de contas ia passar pelo purgatório. Então, só que a Igreja Católica, com esse pensamento, ela começou a vender isso. Ela falava assim: olha, se você pagar tanto, você vai passar menos tempo no purgatório, porque o purgatório é um local de sofrimento, né? Digamos que é um local aí, é um semi-inferno, digamos assim. Então você vai passar pouco tempo. Dependendo da quantia que a pessoa pagasse, ela nem passava pelo purgatório, ela já ia direto para o céu sem passar por esse purgatório. Além de começar a vender perdão de pecados e tantas outras coisas que são chamadas de vendas de indulgências. Então a Igreja Católica estava mergulhada nesses pecados e nessas heresias terríveis e fortíssimas. E eles tinham um intuito principal, apesar de estar se beneficiando, né, financeiramente. Eles estavam tentando angariar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então eles estavam fazendo de tudo para conseguir dinheiro. E eles estavam inclusive vendendo essas indulgências. Estavam fazendo esse tipo de coisa tão errada em prol do dinheiro. E aí a religião se anula, né? Em prol de construir um templo, eles mentiam. Eles distorciam a palavra de Deus e vendiam bênçãos. Hoje em dia existem muitos pastores, inclusive, que estão vendendo também bênçãos. Estão prometendo muitas coisas. Prosperidade se a pessoa der tal coisa. Cura se a pessoa der tal coisa. Ou, enfim,
é triste. O que a Igreja Católica viveu aí por volta do século XV, século XVI, hoje em dia a Igreja Evangélica ela está vivendo. Precisamos de uma reforma e Deus, o Espírito Santo conta comigo e com você para que nós façamos a diferença. Façamos a diferença. Então, fica isso. Então, para nós concluirmos aqui esse pensamento sobre esse pano de fundo histórico, a Igreja Católica, então, ela estava garantindo que a pessoa ela tinha salvação, ela estava em paz com Deus desde que ela comprasse esta paz com Deus, desde que ela comprasse um pedaço no céu, desde que ela comprasse a sua passagem direta para o céu sem ter que passar no purgatório, sendo que ela bastava comprar que estaria tudo resolvido. Diante de tudo isso, um camarada, um monge alemão, começou a ver aquele monte de coisa, católico, tá? Um monge católico. Ele começou a ver tudo aquilo acontecendo. E até que ele leu o que está escrito em Romanos 1,17, que fala: o justo viverá da fé. E ele pensou, como que o justo vai viver da fé? Porque se o justo vive da fé, e fala nas escrituras, por que a igreja na qual eu participo está vendendo a salvação, está vendendo a indulgência? E ele começou a elencar várias teses, começou a elencar tudo que era errado que a igreja estava fazendo, e aí aconteceu que ele usou lá, né, o que nós conhecemos, né? Ele pegou as 95 teses e afixou na porta da igreja, falando que o homem não precisa comprar nenhum tipo de indulgência ou de nada para ir para o céu. Ele afixou isso na capela em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. E com isso ele marcou o início do movimento denominado como Reforma Protestante, que tem como seu precursor aí o nosso queridíssimo e saudosíssimo, obviamente, Martinho Lutero, que viveu naquela época. Então ele afixou na porta mostrando que o justo vive da fé. Você não precisa comprar nada, pois a salvação é garantida em Deus. Ou seja, com isso, essa mensagem dele, ele apenas está reproduzindo o que as escrituras já falam, que o meu justo viverá da fé, de acordo com o que nós já lemos aqui no texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. Não há nada que o homem possa fazer, possa comprar ou possa fazer troca com Deus em troca de sua salvação. Pois a justificação de Deus, para você ser justificado, você precisa, obviamente, que Deus te justifique, e não que você compre isso de nenhuma forma. Então você entendeu mais ou menos que a nossa igreja evangélica protestante, ela saiu de dentro da igreja católica porque a igreja católica, ela simplesmente estava fazendo tudo errado, tudo quanto era contrário às escrituras no que diz respeito à salvação. Então nasce o movimento protestante, a reforma protestante. Estamos aqui hoje e continuamos hoje falando que a justificação continua sendo e vai ser sempre pela fé. Não há nada que o homem possa fazer para garantir a sua salvação a não ser crer em Deus. Isso aí já é inerente do ser humano que é salvo. Então vamos pensar na justificação. Imagine uma situação para que você entenda mais ou menos aí o que é justificação. Imagine essa situação hipotética. Você foi intimado para uma audiência e você é o réu. O juiz desta audiência se chama Deus. O promotor se chama Justiça de Deus. E o advogado é Jesus Cristo. E o seu crime foi pecar contra Deus, contra tudo. E o juiz está lá e olha para você e fala: olha, você está devendo, você precisa ser condenado. A promotoria, que é a lei, ela começa a apontar: olha, você pecou nisso, você pecou naquilo outro, e começar a te mostrar todas as transgressões e pecados que você cometeu. E são acusações muito sérias e muito coerentes, porque tudo é verdade. Você cometeu tudo aquilo, você não tem como escapar de uma condenação. Só que em toda audiência é necessário que tenha um advogado. E tem um advogado. O advogado é Jesus Cristo Nazareno. O advogado aparece no momento, escuta todas as acusações que o promotor, que a lei de Deus fez,
Deus ouviu as acusações, viu que de fato o réu, você e eu, estávamos em falta, estávamos pecando e merecíamos ser punidos pelo nosso pecado, que no caso o salário do pecado é a morte, ou seja, a punição é a morte, nós merecíamos morrer. O advogado aparece e fala assim: epa, não, olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou falar que ele não pecou, ele pecou realmente. Ele fez errado realmente, só que eu, assumi todas as culpas dele. Estou assumindo as culpas dele e vou morrer no lugar dele. Eu, justo, que nunca fiz nada de errado, vou morrer no lugar dele. E vou assim fazer com que a sentença que era para ele, a morte, venha para mim. E assim Jesus conquista a justificação de Deus para nós, pois ele recebeu sobre ele próprio os nossos pecados. E sobre ele próprio ele recebeu a condenação que deveria ser para nós. Ele assumiu e recebeu. Você viu como isso é magnífico? Você viu como é maravilhoso a questão da justificação? Jesus ter assumido a sua culpa e ter assumido o seu papel. Quantas coisas feias, tristes, que nos trazem vergonha. Eu lembro de pecados que eu cometi e que me envergonham. Jesus assumiu eles. Jesus garantiu a minha justificação assumindo os meus pecados, aqueles piores, que eu tenho vergonha deles. E por ter vergonha deles, e por ter me arrependido deles, eu não quero mais fazer. Isaías 53:3 fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristezas e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus era desprezado. Aqui é Jesus. Ele sofreu tudo isso porque ele estava recebendo. Ele veio para receber todo o desprezo e todo o sofrimento que deveria ser para nós. Mas ele recebeu. E sabe o que ele recebeu? Não foi apenas para nos livrar do sofrimento, não. Porque mesmo que nós morrêssemos pelos nossos pecados, nós não seríamos salvos nem justificados, porque eu estou morrendo pelo meu pecado, mas eu sou um pecador. E para haver justificação teria que ser a morte de um justo que nunca pecou. Lindo, né? A questão da salvação e da justificação. A justificação é maravilhosa. A justificação é um dos aspectos da salvação. Ela é importantíssima para a salvação. O termo que Paulo usa no grego para justificação, podemos dizer que é dikaiosis, e ele é bastante usado no meio judicial hoje em dia. A justificação, ela declara através de uma sentença feita pelo próprio Deus que nós somos justificados. A justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida. E por isso o pecador ele é justificado. Você entendeu? A justificação ela não veio para dizer que você não é pecador, que você não pecou, mas para dizer que a punição que deveria ir para você ela já foi cumprida. E foi cumprida em Jesus. Para o pastor Claudio de Andrade, um teólogo da nossa igreja, ele fala o seguinte: ato de declarar justo, processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita a Cristo é declarado justo. E isso ele define justificação. Vamos ver o que fala Romanos. Nós já lemos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, somos justificados pela fé por crer no sacrifício de Cristo na cruz, e por crer nele nós não vamos mais viver em nossos delitos de pecado. Deus, ele é o justificador e ele tornará justo a todos nós. Vamos ver o que fala Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus declara justo, você é justo. Se você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação para você, pois você foi justificado. Vamos ver agora aqui, apenas para resumir o que nós estamos lendo: justificação, regeneração, salvação, redenção. Tantos termos. Vamos agora fazer aqui, traçar algumas diferenças. Primeiro vamos ver aqui a diferença entre justificação e redenção. Nós estudamos sobre redenção, veja em aulas anteriores. Então vamos ver: justificação, sentença
judicial de Deus, baseada no pagamento do resgate. Você pode ler Tito 3 e 7. Exige o cumprimento da justiça de Deus, Romanos 3, 21 e 22. É a reação da justiça de Deus ao Redentor. Ou seja, justificação é isso. E o que é redenção? Já a redenção é o pagamento que liberta a escravidão. É o cumprimento da justiça de Deus. Exige a figura de um Redentor que a execute. Justificação é a sentença de Deus baseada no pagamento do resgate. Justificar é como se você cometesse um crime, pagasse a fiança e fosse liberado. Você não deve mais por aquele crime. Justificação é isso, só que Deus aplicou isso. E Ele aplicou em Cristo, porque Cristo se doou por nós. Já a redenção é o ato do pagamento pela libertação do escravo. Ou seja, é o ato que Jesus fez de se entregar por nós para nós hoje estarmos bem e vivos. Então vamos continuar. Justificação e regeneração também. Qual a diferença entre justificação e regeneração? Então, justificação faz o pecador ser declarado justo, como nós já lemos, diante de Deus. Remove a culpa, traz o perdão dos pecados. Já a regeneração, ela transforma a natureza moral do pecador, promove um lavar regenerador, opera renovação espiritual. Ou seja, a regeneração ela é o trabalho do Espírito Santo que vai te transformar cada vez mais em um indivíduo cidadão do céu, um indivíduo melhor para Deus. Nós temos aulas específicas sobre esses assuntos aí nas aulas anteriores, por favor, dê uma verificada. Justificação e santificação. Vamos lá. Acontece em um momento, não é um processo. A justificação, ela acontece. Você foi justificado por Cristo, Romanos 5,9. Confere ao pecador nova situação jurídica diante de Deus. Ou seja, você não deve mais para Deus. Justifica diante de Deus. Atribui instantaneamente, no momento da conversão, a justiça do Cristo ao pecador, João 8,11. Ou seja, aceitou Jesus, automaticamente você está justificado, você está salvo, não tem mais o que fazer. Santificação é um processo gradual. Tem a ver com a regeneração, está muito intimamente ligado. Confere ao pecador o desejo de consagração. Santificação posicional, ou seja, a santificação ela acontece gradativamente. Cada vez mais que passa o tempo, mais o salvo em Cristo quer se aproximar de Deus santificando. E quais são os efeitos da justificação? O primeiro efeito nós já lemos, Romanos 5,1. Paz com Deus. Quando nós estamos pecando, nós estamos guerreando contra Deus, pois Deus Ele quer estar bem com você. Então traz paz com Deus. É como se você é adolescente, óbvio, mas é como você está com seu pai, desobedecendo a ele. E o seu pai começa a brigar com você, seus pais começam a brigar com você. Então quando você se justifica diante do seu pai, e ele te perdoa, e tudo se resolve, você mantém paz com ele. Então o que nos acontece com Deus, temos paz com Deus. Quando eu tenho paz com Deus, eu tenho a entrada na graça, pois isso já é graça, 5,2. Quando nós temos paz com Deus, nós temos o favor não merecido, que é a salvação. Ele nos dá a salvação, mesmo sem merecermos. Então nós temos isso, temos alegria quando somos salvos, pois nós somos um povo agora voltado para Deus, regenerados por Deus e justificado. Um pecador justificado, ele é um pecador que não vive em delitos de pecado. Agora ele tem acesso direto a Deus através de quem? Do advogado que nós começamos a falar sobre Jesus Cristo. Timóteo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Então é Jesus que nos media até Deus. Todas as vezes que Deus olha para nós, Deus ele vê o sacrifício de seu filho e olha para nós com um olhar de compaixão e nos mantém perdoados, e nós só precisamos com isso viver a vida de Cristo, semelhante a Cristo. Espero que esta aula tenha aberto o seu coração para sentir a alegria da justificação. Se você por algum motivo se acha que não está justificado, que não está perdoado, nesse momento curva a sua cabeça. Vamos orar. Sinta o Espírito de Deus agindo em sua vida e o bondoso Deus te justificando através da pessoa de Jesus Cristo que está com você.
Eu vou orar por você nesse momento. Pai Santo, em teu nome, Jesus. Qualquer que seja o momento, a hora, o dia, qualquer que seja a pessoa que esteja ouvindo, meu Pai, assistindo, meu Deus, mesmo que esteja com os olhos abertos, mesmo que não esteja orando, ou que esteja orando, Pai, independente de qualquer coisa, abençoa esta pessoa. Pai amado, alcança ela com a sua graça, porque a sua graça já está, a sua graça está. Pai Santo, que ela venha usufruir da sua graça, que ela venha entrar na sua graça e que ela se sinta nesse instante justificada por Ti, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você tenha aí um Natal abençoado. Lembre-se que a morte de Jesus na cruz se deu porque Ele nasceu, Ele quis nascer. Então Ele nasceu. Sabemos que não foi no dia 25 que Jesus nasceu, mas sabemos que Ele nasceu e comemora-se o nascimento de Jesus no dia 25. Então, lembre-se que é por conta do nascimento de Jesus que nós somos justificados. Então, viva o Natal grato a Deus em seu coração de que Jesus nasceu e que Ele justificou a sua vida. Que o seu Natal, que a sua semana seja abençoada, que o seu Natal esteja sendo abençoado, pois você está nessa aula nesse domingo, e que a virada do ano, o novo ano que está iniciando na próxima semana, na semana que já entramos, seja uma bênção para você. Em Deus, fique em paz. Amém e até a próxima aula.